Olá a todos, bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Peconte Cultural. Meu nome é Larissa Trolesi, apresentadora do podcast. Sou formada em administração de empresas, especialista em gestão de negócios e liderança e soft skills. Atuo há mais de 10 anos com gestão comercial, atendimento e vendas. Atualmente, sou sócia e head de negócios do IPConte. Também sou palestrante e faço desenvolvimento de liderança. Para esse terceiro episódio, separamos um tema super especial. Quero patrocinar quais os riscos. Então você, empresário, gestor financeiro, contador, que tem interesse em fazer essa destinação de recursos, né, para projetos culturais, você precisa ter clareza, né, se existe de fato risco e se existe, quais são esses riscos, né? O que eu preciso me preocupar? Então, né, para esse episódio teremos uma convidada super especial que é especialista na parte tributária. Ela é contadora e tem muito conhecimento com a parte fiscal e tributária e ela vai falar com vocês, né, sobre esses riscos. Mas bom, vamos lá. Para desmistificar o processo de aportes em projetos culturais via incentivos fiscais, o que a gente precisa mostrar? Que o recolhimento para projetos aprovados, os riscos, eles são praticamente inexistentes. Então, né, se você que é empresário ou cuida dessa parte financeira e você tem esse interesse, busque conhecimento. Porque a gente fala, eu tô com medo de patrocinar, ou eu tô com medo de destinar essa verba para o projeto X ou projeto Y. Na verdade, se é um projeto aprovado, quase não existe riscos, né? Começando pela parte principal, né? Muitos empresários hesitam em patrocinar cultura não por conta do risco de fato fiscal, tá? Mas por medo de complicações atreladas àquele projeto. Então, de repente, o projeto foi destinado para um grupo teatral que fez uma apresentação que, por algum motivo, trouxe algum tema que a sua empresa não acredita. E aí, o nome da tua empresa estar atrelado, né, aquele grupo teatral, pode te trazer algum desconforto, algum perigo, ou o projeto cultural, o show cultural foi envolvido em algum escândalo. E aí, os empresários, na verdade, eles hesitam por esse tipo de medo. Então, o risco fiscal, se você tem conhecimento, você sabe, ele praticamente inexiste. Agora, o que é importante, né, da gente ver? O projeto, ele precisa estar aprovado de acordo com os editais da Lei Rouanet ou a Lei de Minas Gerais. E aí o processo desses projetos aprovados mediante editais, ele é seguro e vantajoso. Então, o patrocínio via incentivo, ele permite deduzir impostos, né? E atrelado a isso, ele apoia a sociedade. Então, é uma estratégia fiscal muito inteligente, que não tem risco. Agora, a prestação de contas por aquela pessoa que escreveu o projeto, ela não pode ser subestimada. Porém, ela é responsabilidade do proponente, tá? E não do patrocinador. Então, se você é o empresário que atua como patrocinador,
você não precisa preocupar com essa prestação de contas, mas o projeto escrito, né, o proponente que submeteu aquele projeto naquele edital, seja ele veiculado, a Lei Rouanet ou a Lei de Minas Gerais, ele sim precisa ter uma credibilidade frente à sociedade e ele precisa estar preocupado com a prestação de contas. Nós não podemos subestimar essa prestação de contas, porque existem muitas particularidades que nós até falamos, né? A gente já trouxe para vocês, telespectadores, no episódio 2, sobre essas particularidades da prestação de contas. Então, existe toda, né, uma responsabilidade. E aí, como a empresa aporta recursos em projetos validados pelo governo, ela recebe recibos de mecenato e abate do imposto de renda. O Ministério da Cultura fiscaliza os projetos, garantindo que os fundos sejam usados de maneira correta e coerente. Então, os fundos, eles são, de fato, auditados pelo Ministério da Cultura. Então, empresário, você é um patrocinador do projeto, relação com o recurso em si, não existe o risco. O risco é para o proponente, assim como a gente falou no segundo episódio. Agora, se o proponente falhar, o risco recai sobre ele. A empresa, ela já fez a sua parte e deduziu legalmente. Então, o que você, empresário, você precisa avaliar? Você precisa avaliar alinhamento com sua marca. Então, formalizar o contrato de patrocínio que vai transferir os recursos. No recolhimento de impostos, usar o recibo para bater. Então, dá para a gente entender que o risco, né, do patrocinador, ele realmente é, de fato, muito baixo. Monitorar o projeto, né, através de relatórios, sem você interferir na execução, isso também é muito bacana. Agora, tudo que envolve recursos governamentais, hoje nós temos uma segurança de ter muita transparência nas prestações de contas. Então, né, não tem do que temer. A gente até pede, né, para que, se você acredita no desenvolvimento da sociedade, no desenvolvimento das pessoas, se você tem interesse em patrocinar projetos culturais dentro da cidade que a tua empresa, né, está estabelecida, né, dentro de um contexto ali de comunidade, faça isso. E pode fazer de forma bem tranquila, porque esses riscos fiscais, eles são praticamente inexistentes, né? Acho que ficou bem claro nessa minha introdução. O risco, se houver risco, é do proponente e não do patrocinador. Agora, quanto aos riscos da má gestão dos recursos, eles existem se você escolhe projetos duvidosos ou se você prefere ignorar a documentação. Mas, gente, isso é raro, né? A gente não pode falar que não existe, porque existe sim, porém isso é raro. Então, se você quer evitar isso, né, e tá aqui nesse podcast buscando de fato conhecimento, verifique a aprovação oficial, né, daquele edital e consulte especialistas tributários, né? Por isso que a especialista convidada para contribuir nesse terceiro episódio é uma consultora tributária. E aí, gente, no pior cenário, uma reprovação do projeto não vai afetar a sua dedução, desde que o aporte, né, ele consiga ser comprovado. Então, né, para a gente fazer essa conclusão da minha introdução e eu chamar a especialista tributária para contribuir com vocês, qual que é o meu recado, né?
patrocinar cultura é baixo risco e alto retorno. Imagem positiva, engajamento comunitário e benefícios fiscais. Então, empresário, né, esteja engajado com as causas sociais. Ter responsabilidade social precisa ser um dos valores da sua empresa. E ter responsabilidade social na sociedade, diante de um contexto atual mercadológico que nós vivemos, é muito mais do que você estar somente deduzindo imposto de renda. É você trazer para aquela sociedade, é você retribuir para aquela comunidade que te acolheu como empresa de uma maneira muito positiva e uma maneira impactante. Então, lembre-se disso, investir em cultura, os resultados positivos, eles são muito mais relevantes e o risco ele é quase zero. E para contribuir com o episódio número 3, a nossa convidada especial é a Franciele Assis, contadora formada pelo Centro Universitário do Sul de Minas, especialista em controladoria, auditoria e finanças, com mais de 7 anos de experiência na área fiscal e tributária. Atualmente, consultora tributária do IPCONT. Tudo bem, Franciele? Tudo certo, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Seja bem-vinda ao podcast IPCONT Cultural. Franciele, contribua para nós quais são os riscos, né? Se existem riscos que as empresas correm, né? Ou poderiam correr ao patrocinar os projetos, né? Que incentivam a cultura. Então, eu não diria nem que seriam riscos propriamente ditos, mas que seriam algumas preocupações. Então, digamos ali que dentre as maiores preocupações das empresas se enquadra ali, por exemplo, a burocracia. Então, dentre a burocracia, em relação mesmo à questão de documentação, aos procedimentos que devem ser acompanhados, né? Então tudo tem que ser acompanhado de perto e isso exige que a empresa tenha de fato ali um controle sobre isso. Temos também a questão da má gestão, então acaba se tornando um medo também das empresas de acabar patrocinando projetos que não tenham tanta gestão ali, não tenham tanto controle, ou então que acabe destinando, né? Eu não saiba muito bem controlar a destinação daquele projeto. Sim. Então esse é um dos receios ali das empresas. E também teria a questão do risco da imagem. E por que da imagem? Porque querendo ou não, quando a empresa ela patrocina um projeto, o nome dela acaba aparecendo, então sempre aparece lá com apoio e o nome da empresa. Então se a empresa, ou melhor, se o projeto ele acaba tendo algum processo ali de escândalo ou algo assim, o nome da empresa pode estar junto, então acaba sendo um dos receios que as empresas possuem. Perfeito. Então vamos esclarecer. Eu, enquanto responsável ou fiscal ou financeira, né, da empresa, ao fazer a destinação do recurso, o que eu preciso me certificar? Que os projetos aprovados e os recursos destinados para aqueles projetos aprovados tenham de fato uma consistência, estejam representando ou alguma associação ou alguma instituição séria que vai ter essa preocupação em, após eu receber o recurso, eu tenho uma prestação de contas a fazer. E tenho também essa representatividade na sociedade. Então, se eu faço parte de uma associação ou alguma instituição que, por algum motivo, né, não tenha tanta confiabilidade,
não é interessante a minha empresa destinar recursos para aquele projeto. Exatamente. Ou seja, não existe um risco de fato, né, declarado. Porém, eu preciso entender se aquele projeto ele vai trazer um retorno positivo para a sociedade, assim como propõe os projetos culturais e a lei de incentivo à cultura. Então, eu, enquanto representante financeira ou contábil ou fiscal da empresa, eu também tenho que ter um conhecimento, né, de leis. Não dá para eu fazer somente a destinação do recurso e não me preocupar. Isso Perfeito? mesmo. E aí até o que normalmente nós gostamos de pensar, né? Porque, querendo ou não, esse projeto, ele tende a trazer mais benefícios do que riscos. E quando que ele me traz mais benefícios? Quando eu sei selecionar o projeto. Então, na questão da burocracia, existe sim a burocracia? Existe, mas por quê? Justamente para trazer mais segurança. Porque se o processo ele é burocrático, não é qualquer projeto que vai conseguir se estabelecer e ser aprovado por ele. Perfeito. Certo? Então, essa questão da burocracia e da má gestão, cabe à empresa consultar e verificar quais são os projetos que mais se associam aos valores que ela tem, certo? Porque vai fazer mais sentido para ela, ela vai se associar àquilo e, consequentemente, a imagem dela vai estar associada àquilo também. Então, consultar o histórico, consultar ali também a questão dos proponentes, né? Se eles são confiáveis, se eles são sérios. Isso tudo assegura a questão do investimento ali da empresa. Perfeito. Então, acredito que se ela consegue ter esse lado, né? Se ela realmente tem essa questão de querer apoiar a cultura, ela consegue sim fazer isso de forma segura e conseguir mais benefícios do que propriamente ali os riscos. Perfeito. A gente é muito questionado. Eu gostaria de ajudar, mas eu tenho medo. Uhum. Ou, eu até queria destinar um recurso, mas eu não me sinto seguro. Porém, o meu entendimento se não existe conhecimento, você não consegue, de fato, fazer essa operação ser confiável. A partir do momento que aquele representante da empresa, né, seja no setor financeiro, contábil, fiscal, ele se dedica a entender, de fato, sobre a lei de incentivo à cultura, sobre como que ocorre essa destinação, sobre a confiabilidade dos projetos, não tem o que temer. Exatamente. E lembrar sempre que uma empresa que investe na cultura, seja ali da comunidade, seja do município, ela tende só a ganhar. Porque a partir do momento que a empresa ela desenvolve as pessoas desenvolvidas, elas vão trazer resultados positivos, seja para você viver em sociedade, seja para você trabalhar propriamente dito em empresas, seja para você circular o dinheiro ali, o recurso naquele local, enfim. Eu vejo que é uma movimentação muito positiva dentro das comunidades, dentro do município. Sim. Porém, se eu não tenho conhecimento, eu tenho medo. Se eu busco conhecimento, não tenho que temer, né? Isso mesmo. E aí até nessa relação mesmo que você tem comentado, se eu tenho conhecimento, eu consigo destinar da melhor forma possível. E aí é onde eu começo a ter mais retorno do que preocupação de fato. Então, quando a empresa ela realmente consegue apostar ali, né, num projeto que vale a pena, que ela confia, que ela sabe todo o histórico, ela só tende a ter retorno. Por quê? Acaba que às vezes a gente pensa que só quem faz algo ruim que acaba sendo falado, acaba sendo comentado, mas não é. Quando alguém faz algo bom, isso também é comentado e isso é muito positivo para a imagem da empresa. Então ela não tem o retorno financeiro, mas ela tem esse retorno quanto à reputação dela. Perfeito. E isso no meio ali, né, principalmente a depender do local em que ela está situada, isso é muito positivo. Sim, perfeito. E eu vejo que a empresa que se preocupa com isso e que de fato está ali engajada em desenvolver a sociedade, né, como um todo, o retorno dela talvez não pode ser imediato.
mas o retorno é a longo prazo. Sim. Então, eu sempre comento, sabe, com os meus amigos contadores, se você tem conhecimento, não tem o por que temer. Então, a gente... Fica uma mensagem, né, Franciele? Procurem entender sobre a lei de fato, procurem trazer esse conhecimento para dentro das empresas que vocês representam, porque as comunidades que são beneficiadas com o incentivo à cultura só têm a ganhar. Exatamente, então, isso mesmo. e parar de colocar o nosso olhar só para aquilo que deu errado ou para algum projeto que eu escutei alguém falar que, né, que por algum motivo não foi confiável. Então vamos dedicar a nossa energia para olhar sempre a solução dos problemas, claro, pautado no conhecimento. Isso mesmo. Né? Não tomar nenhuma atitude sem conhecimento. E até esse é um dos nossos objetivos, em ter esse podcast cultural do IPConte, para trazer mesmo para a sociedade, para as empresas, para os contadores, essa clareza de informação. Perfeito, seria exatamente isso. Perfeito, Franciele. Muito obrigada pela sua contribuição. Foi de grande valia para o nosso podcast. Obrigada. O podcast IPConte Cultural é uma realização com patrocínio da Fermave Eletroquímica e Grupo Tecnotêxtil, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal.